Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhe disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O vaidoso espiritual tem a necessidade de exibir com palavras a sua piedade, a sua vida de espiritualidade, porque ninguém enxerga de fato os frutos da piedade dele. Ninguém enxerga os frutos da devoção do vaidoso espiritual. E como ele é vaidoso, precisa de reconhecimento, mas ninguém reconhece, então ele fala, ele exibe quanto ele faz de jejum, quantos textos ele reza, que ele vai na missa todo dia, que ele faz caridade, que ele faz... O vaidoso espiritual deseja ser louvado e reconhecido por um patrimônio espiritual que não pertence a ele. A autenticidade das práticas de piedade se provam e demonstram na vida. Precisa ter dentro do nosso coração uma ânsia e um desejo de que as práticas que nós realizamos piedosas, elas se transformem em virtudes que brilhem e mostrem a glória de Deus. Precisa ter no nosso coração o desejo de que alguém diga para nós como você é paciente, como você é bom, como você é caridoso, mas para que quando a pessoa reconhecer em mim a minha paciência, a minha bondade, a minha mansidão, a minha disposição de perdoar, a minha disposição de amar, aí chegará o grande momento de eu dizer: os méritos são de Cristo. Você entendeu? Eu vou ali fazendo esforço, lutando para transformar o meu jejum, a minha missa diária, o meu terço, as 1000 Ave Marias, transformar isso em virtude, para que quando a luz irradiar de mim e a pessoa reconhecer a minha bondade, a minha paciência, chegará o grande momento, o checkmate, a cereja do bolo, de eu apontar para o Cordeiro de Deus, como fez João Batista. João Batista era tão bom que as pessoas diziam: ele é o Cordeiro, ele é o Messias. E ele dizia: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, eu não sou o Messias,
mas Ele, eis o Cordeiro de Deus, Ele é aquele que me transforma, aquele que muda o meu coração. E assim vai brilhar em nós as práticas que nós estamos realizando na quaresma, o jejum, a penitência, a missa. Vai fazer com que, na medida que isso se transforma em virtude, vai brilhar em nós a glória de Deus. É isso que Deus quer fazer, brilhar em nós, através dessas virtudes, a glória de Deus, e não é para nós, senão nós estaremos usurpando algo que não é nosso. A glória é para Ele. Jesus, é importante a gente ter em mente que Jesus não está tirando a autoridade dos fariseus, porque a autoridade deles vem da palavra de Deus. O que eles ensinam é a palavra de Deus, e a palavra tem autoridade. Por isso eu abro um parêntese para dizer que, hoje, na realidade eclesial, no contexto eclesial que nós vivemos, os padres, que são os líderes espirituais, os chefes da igreja, eles só têm autoridade diante daquilo que está na palavra de Deus. Porque às vezes chega a pessoa para mim e diz assim: o padre deixou eu comungar em pecado, amaziado. E aí eu digo para você: o padre está acima de Deus, está acima da palavra de Deus, ele não tem essa autoridade. A autoridade do padre ou de qualquer líder, qualquer coordenador de pastoral, vem da palavra. Tudo que está fora da palavra, da doutrina da igreja, é vaidade dele próprio. Jesus está dizendo que a vida incoerente deles não deve ser seguida como exemplo. Somente Cristo é o vosso guia, nós ouvimos no Evangelho. A vida dele foi um exemplo. E aí que as pessoas se perdem, porque elas começam a ter essas pessoas na igreja, algumas pessoas na igreja, como figuras tão emblemáticas na vida dela, que quando essa pessoa cai, quando ela comete um vacilo, quando ela peca, ela é como se recebesse um banho de água fria. Mas é Jesus o modelo. E quando a igreja canoniza um santo, e esse ano de jubileu, o Beato Carlos Acutis será canonizado, a igreja está dizendo que o Beato Carlos Acutis, ele foi um exemplar imitador de Cristo. Ele que nós sabemos que alimentava os pobres, que era humilde, que imitava as virtudes de Cristo, que brilhou no Carlos Acutis as virtudes de Cristo, e que ele foi um imitador de Cristo. Cristo que lavou os pés daqueles que ele amava. E São José, que nós vamos celebrar amanhã. São José não tem uma só palavra dele na Sagrada Escritura. Ele não falou nada. Mas na vida de São José brilhou a virtude da obediência. Na vida de São José brilhou a virtude da escuta de Deus. Na vida de São José brilhou e brilhou e brilhou a virtude do ser trabalhador, a virtude de proteger aqueles que ele ama, mas sem ele falar nada, somente mostrando na prática os frutos da piedade, os frutos daquilo que nós exercemos em prática, precisam fazer brilhar a glória de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.